Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer aqui minhas dicas e opiniões, tanto sobre livros quanto filmes e séries que eu tenho assistido por aqui. E nós vamos fazer um bloco diferente dessa vez e já é uma coisa que nós já pensamos anteriormente em fazer, mas a gente vai colocar em prática aqui. Eu tenho pensado bastante nesse novo formato do nosso podcast. Agora, na quinta temporada, que a gente vai iniciar dentro de algumas semanas, nós vamos mudar um pouco o formato do nosso podcast. Nós vamos voltar às nossas indicações literárias. Vão ser ou os mesmos livros que nós vamos ter nos vídeos resenha, ou também de outros livros que eu tenho lido por aqui. A gente vai voltar com os nossos quadros no nosso canal mais voltado para os vídeos, mas também a gente vai colocar a nossa cobertura semanal das séries que a gente acompanha em outro dia da semana. A gente vai meio que dar uma desmembradinha no nosso podcast para que ele fique um pouco mais tranquilo, para que vocês também tenham mais conteúdo em outros dias da semana. Então, a princípio, se tudo der certo, também a minha programação aqui não é das melhores, né? E nós vamos fazer então o seguinte: os nossos vídeos resenha continuam nas quintas-feiras no YouTube e nós vamos tê-los também no nosso podcast normal, porém às quintas-feiras um pouco mais cedo. Vou tentar programar para que essas nossas resenhas venham para as quintas-feiras, no mesmo horário que é do nosso podcast tradicional. Já a nossa cobertura de séries, ela vai ao ar nas segundas-feiras. A gente vai deixar para segunda-feira, porque se caso alguma série for ao ar no domingo, a gente consegue trazer na segunda-feira. Aí, nesse caso, vai ser geralmente ali por volta das 18 horas, 19 horas, se não na segunda, no mais tardar na terça-feira. A gente vai tentar fazer isso para ficar mais fácil a minha produção por aqui. Se caso não der certo, a gente vai colocar no momento mais oportuno. Lembrando também que você nos segue tanto no YouTube quanto também nas plataformas de áudio. Sejam todos vocês muito bem-vindos nos dois estilos, né, de canal que nós temos aqui. Então, nós vamos começar finalmente com essas duas séries já finalizadas. Uma está disponível no Disney Plus e a outra está disponível no Max. Vamos começar então com a nossa cobertura das séries Agatha Desde Sempre e Pinguim, que foram até bastante comentadas nos momentos em que elas atuavam, né, nas plataformas. E agora é a nossa vez de a gente comentar sobre as duas séries. Serão 2 episódios semanais que nós vamos comentar até o último episódio, que a gente vai deixar 3 episódios, uma vez que a série da Agatha ela tem 9 episódios e a série do Pinguim tem 8 episódios. Então vamos começar agora, sem muitas mais delongas, a nossa cobertura das duas séries. Peço desculpa se minha voz não sair legal, se tiver alguma questão de algum barulho externo, eu peço realmente desculpas a todos. O vídeo até passado teve um pouquinho de barulho do meu ventilador, mas aqui em casa está tendo muito pernilongo, eu estou tendo uma certa dificuldade em estar tocando eles para um canto que seja. Então nós vamos começar com a série da Agatha, que é uma série que iniciou primeiro, né, na plataforma. E aqui ela é uma série continuação da série WandaVision, nós já falamos sobre ela aqui no canal. E os 2 primeiros episódios, eles foram intitulados como Ache o Caminho e Laços Vão Aparecer até a porta, né? Laços vão fazer a porta aparecer.
A princípio, esses 2 primeiros episódios, lembrando também que eu sempre observo tanto a cobertura do pessoal do Entre Amigas, que teve uma cobertura mais ampla com relação a essa série, e também o pessoal do Omelete fez a cobertura dessa série, também o site do Ponto Crítico. A gente já falou sobre eles aqui em outros vídeos do canal, e são vídeos que eu gosto bastante. No primeiro, se eu não me engano, dentro dos 2 primeiros episódios, o PH Santos também, que é maravilhoso nas suas resenhas, também falou um pouco sobre essa série. Aqui a gente vai ver uma continuidade com relação ao que aconteceu com a Agatha no final da série WandaVision, onde, através de um feitiço, a Wanda conseguiu retirar todos os poderes da Agatha. E ela meio que foi jogada como se fosse num looping temporal, onde ela é uma investigadora que é a Agnes O'Connor. É uma aparência bem desleixada, que tem ali, parece que um passado com relação ao filho que não está ali presente, e que tem, digamos, uma investigadora do FBI que precisa ajudá-la num caso de um corpo que foi encontrado. Numa claríssima referência à série da Mare of Easttown, que nós vimos também com relação a Kate Winslet, que fez a protagonista dessa série, que era muito parecida, né? A questão da Mare com relação a Agnes aqui nesse primeiro episódio, que ela aparece mais. Dentro do episódio, aí a gente descobre que tem um rapaz que entra na casa da Agatha tentando pegar algo que está na casa dela. Um rapaz que praticamente não tem uma identificação. Quando ele tenta dizer o seu nome, ele não consegue, como se ele tivesse um feitiço em que ele não pudesse dizer o seu nome. E dentro do mesmo episódio a gente consegue ver que a aparição desse rapaz e a aparição dessa personagem da detetive conseguem fazer a Agatha sair desse, digamos, transe temporal em que ela está presa. Já no segundo episódio, já é mais a cara, a identidade da série mesmo. É como se o primeiro fosse uma questão de uma readaptação do grande público que gostou de WandaVision e que agora tem essa nova série para poder explorar. Então aqui a gente entende que a Agatha, para ela ter os seus poderes de volta, no segundo episódio tem até uma luta que me lembrou muito Buffy, a Caça a Vampiros, e lembra também outras séries que envolvem bruxaria, né, e feitiçaria da década de 80, 90. É uma série que ela tem muito esse toque. E aí parece que para que a Agatha ela consiga ter os seus poderes de volta, ela precisa reunir um coven, que seria ali tipo como se fosse uma congregação de bruxas, para que juntas ela com as suas habilidades, os seus feitiços, pudesse abrir digamos, um portal chamado de Caminho das Bruxas. E esse portal, ele é um portal em que você consegue realizar aquilo que você mais deseja ou aquilo que você mais precisa. Esse mesmo rapaz que foi à casa da Agatha para pegar algo ali dela, está disposto a também encontrar este caminho das bruxas. Parece que é um objetivo que ele tem. E uma coisa que a gente vê no episódio e que tem muito a ver tanto com a série da Wanda, também tem a ver com o filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, que também a gente já falou sobre ele aqui no canal, que é o Darkhold. É, digamos ali, um livro de magia negra, onde habilidades desse bruxo são habilitadas, mais voltado para a magia negra, e a própria Wanda acabou utilizando isso muito, não só na série, com os poderes em que ela
desejou ter no próprio filme do Doutor Estranho. O Darkhold também apareceu no primeiro filme do Doutor Estranho, se eu não me engano, se eu estou lembrada, também foi utilizado Darkhold. E várias dessas cópias, praticamente todas, foram incineradas, então não restou mais cópias deste livro. Então, naturalmente, a Agatha começa então essa jornada nesses 2 primeiros episódios, tentando ter essa oportunidade juntamente com as outras bruxas. A gente vai ver que com relação às bruxas de Salem, as 7 de Salem, a gente vai ver isso em vários easter eggs, na minha opinião, de algumas séries, tanto da WandaVision, como também de outras séries que eu via muito na década ali de 80, 90. É uma série que a gente não precisa criar tantas expectativas, mas é uma série muito interessante de se acompanhar. Às vezes você pode não gostar do tipo de série, estilo, como é que eu posso dizer, voltado para bruxaria, para artes da bruxaria. Às vezes ela não vai ser tão interessante para você. Mas aqui tem algo que eu gosto de conferir com vocês, que é com relação à trilha sonora da série. Também é uma trilha sonora bem interessante. Eu particularmente achei muito bacana essa ideia dessa trilha sonora. A atriz mesmo, né, gente, a Kathleen Han, ela é excelente. E as outras atrizes também que fazem parte, o próprio ator que faz o rapaz jovem que quer ajudar a Agatha nesse universo. A gente tem também a Aubrey Plaza também aparecendo. É muito bacana, gente. A gente relembra um pouco de WandaVision, mas já com essa identidade do que é a série da Agatha, que a série é sobre ela. A série não é sobre a Wanda. Tem muito a ver com a primeira série, mas aqui ela tem a identidade própria. É muito parecido com o que aconteceu em Cidade de Deus, A Luta Não Para, que também a gente vai ver a análise final dela em breve. Já com relação à série do Pinguim. E olha, nós vamos combinar uma coisa aqui. O PH Santos, ele fala algo e eu vou concordar com ele, porque é uma série que é um desbunde de atuação. Você pode achar que a palavra é feia, mas é excepcional isso aqui. Além do PH Santos, além do Ponto Crítico, o Omelete também fez um pouco dessa cobertura da série, e o Michel Arouca, meu querido amigo Michel Arouca, do Série Maníacos TV, fez uma cobertura maravilhosa. Então aqui nós temos uma também continuidade, um spin-off do filme The Batman de 2022, que foi estrelado pelo Robert Pattinson. Deu um baque aqui no meu cérebro agora. E que nós vimos o Colin Farrell fazendo o Pinguim, e é uma atuação incrível, inesgotavelmente linda aqui de se ver. E aqui a gente relembra também um pouco, principalmente no primeiro episódio, que é uma série voltada para máfia, né? Assim, a gente vê muito de Sopranos aqui, a gente vê muito de outras produções da HBO aqui, e é a marca da HBO que a gente vê que é uma série de qualidade, apesar que a fotografia, ela não é uma fotografia tão bonita, ela é uma fotografia mais sombria, mas Gotham é mais sombria. A gente vê muito essa questão sombria mesmo da cidade. E a gente vê que tem muito dos próprios quadrinhos mesmo, aqui, só que uma pegada mais voltada para esse personagem, que ele não é assim um vilão tão característico do universo do Batman, mas ele é muito sagaz, ele é muito inteligente. As próprias dinâmicas do Pinguim nesses 2 primeiros episódios ele é o Oswald Oz, que
o nosso pinguim, vulgo pinguim, que ele não quer que seja chamado de pinguim nesse início. E, cara, a gente vê como esse cara é inteligente, porque primeiro a gente vê essa questão do Carmine Falcone, que a gente viu da confusão toda que deu no filme do Batman, que é mais ou menos uma semana após os eventos que aconteceu em Gotham, principalmente com aquela questão das inundações ali do Charada, sabe? Dos seguidores do Charada. Então a gente vê essa nova dinâmica do mundo do crime em Gotham. Quem vai assumir depois de Carmine? Naturalmente seria o Alberto Falcone, seu filho. Mas aqui tem muito mais do que só o Alberto Falcone. A gente vê a Sofia de novo em ação. A gente vê também o Viti vendo a situação que pode se complicar e jogando toda a operação de Gotham, que vai ser transferida para Gotham. A gente vê também esse novo, é quase um Robin do Pinguim, que é o Victor, que aparece. E a gente vai ver muito esses contrapontos, sabe? Da vida que foi o Pinguim antes como um motorista, e que é um cara meticuloso, um cara sagaz ali nas suas dinâmicas. O episódio 2 mesmo é uma coisa sensacional. Você vê a série escalar, assim, inacreditavelmente. E vamos combinar algo. O Colin Farrell como Pinguim, com seus trejeitos, né? A gente vê o porquê o Pinguim anda daquele jeito, né? A cena de tortura e a própria maquiagem dele, e mesmo assim ele tem umas expressões faciais, é algo muito bonito. Toda essa presença do Victor, também a necessidade de o Pinguim, que o Pinguim tem, que o Oswald tem com relação à sua mãe. Gente, que coisa maravilhosa! É algo inesgotável aqui, sabe? É muito bom. A trilha sonora de Pinguim é excelente de verdade, sabe? E tem um ponto que eu quero colocar também, com relação ao segundo mesmo episódio, porque a gente vê também um pouco mais da Sofia, porque a Sofia nos quadrinhos, eu não cheguei a ler os quadrinhos, eu tive esse péssimo gosto de não ter lido quadrinhos na minha adolescência, e eu devia fazer essa correção na minha vida para mim mesma. Então a gente vê essa questão do relacionamento também da Sofia. A gente adentra não só no Pinguim, e a gente adentra na Sofia também, que ela vai ser praticamente uma antagonista. A gente vê que essa desconfiança dela com relação ao Pinguim, ela não é tão errada de se pensar, mas a gente vê tudo o que acontece na Sofia mesmo, essa evidente psicopatia, os comportamentos que ela tem, a questão dela com a mãe dela, que a gente vê que durante os episódios a gente vai sentindo isso. Mas essa atriz que faz a Sofia, que maravilha de mulher! Então a gente vê assim um pouco do passado dela no Arkham, a gente vê quem praticamente deixou a Sofia lá no Arkham. É uma atuação muito bacana, sabe? Então a gente vê também a Nádia, né, que é a prostituta lá, que tem a ver com o Pinguim. A gente vê tudo isso se desenrolar, essa questão com a família Maroni também. Tem também no final do episódio a morte do Castilho também. Olha, a forma que aquela cena final é construída é algo muito interessante, sabe? Eu acho que tem algo que até o pessoal do Ponto Crítico colocou, que eu quero acrescentar, essa questão da dependência. Eu vou dizer dependência, eu vou completar a questão que eles colocaram.
É porque o Oz, ele naturalmente, ele precisa ter alguém para adulá-lo, bajulá-lo, porque ele é um excluído, ele é uma pessoa deficiente, digamos assim. Ele foi uma criança vivida no local que é pequeno e que num subúrbio, digamos assim, e ele quer ser adulado, ele quer ser bajulado, ele quer que a mãe o ame, ele quer que o Vitor possa estar com ele, ele precisa confiar cegamente no Vitor. Esse arco dramático dele é um arco muito bem construído, sabe? E eu fico pensando que aquele rompante que ele teve no início do episódio 1, em que ele elimina o Alberto, porque ele foi, digamos, subjugado, né? Que ele foi ridicularizado. Imagina o que esse cara vai fazer até o 8º episódio. Olha, é sensacional. E com relação a esses 2 episódios, o que eu posso dizer é que eles têm uma coisa em comum, sutil, nos 2 episódios, tanto em Agatha quanto no Pinguim. Digamos, uma análise bem sincera que eu percebi. Ambos querem uma coisa, eles têm uma identidade que precisa ser assumida. Eles têm algo a percorrer, eles têm um objetivo em comum. Eles querem ter poder, eles querem ser alguém, eles querem que eles tenham o poder absoluto. E isso é acachapante, eu vou dizer essa palavra, mais uma que o PH gosta muito de utilizar nos seus vídeos. E é fenomenal. Uma série mais sutil, com toques mais, quase um juvenil, mas uma outra mais adulta, mais robusta. Ambos são spin-offs, ambos são continuações de 2 séries, uma série e um filme com um certo respeito, que o público gosta dos 2, e que eu recomendo muito que você assista. Se você não assistiu, ambas as séries já estão completas, uma na Disney Plus, outra na Max. Se você não viu, você quer começar agora, assista aos 2 primeiros episódios das 2 séries, depois volta aqui, assiste esse vídeo bacana, me conta o que você achou da série. Mas vamos não dar spoilers dos próximos episódios, a gente vai falar sobre isso nos outros episódios também, tá certo? Não quero me alongar muito, quero que seja uma coisa mais objetiva, que é só mesmo com relação a essas 2 séries, esses 2 episódios das 2 séries que nós vamos falar por aqui, ok? Então é isso, eu me despeço de vocês, né, desse audiocast especial, né, da cobertura das 2 séries. Muito obrigada para você que está nos acompanhando neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e aguarde o próximo episódio, tá? Que a gente vai falar dos episódios 3 e 4 das 2 séries. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.